vamos dar continuidade à sequência de vídeos que eu estou trazendo agora nesse momento. Ainda em Mateus 24, eu quero dar continuidade aqui, versículo 15 em diante. Quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que se falou o profeta Daniel, você lembra que eu já li esse versículo, né? Lá num vídeo atrás. Então diz assim: quando, pois, virdes que a abominação da desolação de que falou o profeta Daniel está no lugar santo, onde é o lugar santo? Você sabe onde é, né? Em Israel. Quem lê, que entenda. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes. Gente, isso é impressionante, perfeito. A palavra se cumprindo, né? Dita pelo Mashiach, tá, gente? Deixar claro aqui que muitos dizem que o Mashiach não existe. Nossa. Então, vamos lá. Que fujam para os montes, e quem estiver sobre o telhado não desça a tirar alguma coisa da sua cabeça. E quem estiver no campo, não volte atrás a buscar as suas vestes. Mas ai das grávidas e das que amamentarem naqueles dias. E orai para que a vossa fuga não aconteça no inverno nem no sábado, porque haverá, então, grande aflição, como nunca houve, desde o princípio do mundo até agora. Vocês estão ouvindo, né, gente? Até agora, né? A gente sabe o que está acontecendo lá em Israel, né? O que os terroristas fizeram e estão fazendo, né? Então, vamos lá. E se aqueles dias não fossem abreviados, nenhuma carne se salvaria, mas por causa dos escolhidos serão abreviados aqueles dias. Então, se alguém vos disser, eis que o Mashiach está aqui ou ali, não lhe deis crédito, porque surgirão falsos profetas e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível for, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. Portanto, se vos disserem, você percebeu que ele disse aqui, eis que vos tenho predito. E nós estamos vendo isso acontecer, né, gente? Então, se vos disserem, ei, que ele está no deserto, não saias. Ou eis que ele está no interior da casa, não acrediteis. Porque assim como um relâmpago sai do oriente e se mostra até o ocidente, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois onde estiver o cadáver, aí se ajuntarão as águas. Bom, eu quero falar sobre isso aqui, certo? O Mashiach deixou predito, né? Deixou escrito para nos orientar, né? Quando disser que ele está aqui ou ali, não vá. Por que ele está falando isso? Porque essa aqui é a operação do erro, que eu já falei várias vezes para vocês nos outros vídeos, que eu canso de dizer que o Eterno mandará a operação do erro, entendeu? Para aqueles que não acreditaram na verdade, certo? Mas creram na mentira, certo? Gente, essa operação do erro aqui, esse arrebatamento que é falado por aí, esse falso arrebatamento. Eu vou deixar bem claro que se houver um arrebatamento que leve a igreja, né, os evangélicos, sei o quê, isso não provém do Eterno. Isso é outra coisa, menos providência do Eterno. Entendeu, gente? Porque a Bíblia não fala isso. Entendeu? A Bíblia não fala isso, a palavra não fala isso. Vamos dar continuidade. E logo depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz. Hoje, nesse exato momento, a gente teve um eclipse lunar e solar. Preste atenção, logo depois da aflição daqueles dias, tá? Hoje, aqui no Brasil, está acontecendo um eclipse, né? Não sei se nos outros
O país está. Mas hoje nós tivemos um eclipse aqui, né? Onde a lua escureceu um pouco o sol, né? Então diz assim, ó, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, todas as tribos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu com poder e grande glória. Você percebe que ele está dizendo aqui que todas as tribos se lamentarão. Então, ou seja, vai estar todo mundo aqui na terra. Ninguém subiu no céu como é pregado por aí, como é predito por aí, certo? Por que eu digo isso? Porque quando eu comecei a falar sobre isso, e eu vi as coisas acontecendo, eu disse, engraçado, isso lá atrás, viu, gente? Eu digo, a igreja fala que quando essas coisas estivessem acontecendo, a igreja não ia estar mais aqui na terra, mas eu estou vendo todas as coisas acontecendo e a igreja ainda está na terra. Isso lá atrás, quando eu comecei a ver os sinais acontecendo. Quanto mais agora. Por quê? Porque a igreja disse que a gente não ia passar pela tribulação. Mas vocês estão vendo com os próprios olhos de vocês. E aqui diz assim, do céu, cadê? E as estrelas cairão do céu e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, né? Já li, vamos dar continuidade aqui, no versículo 31. E ele enviará os seus anjos com rijo clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos, desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Aprendei, pois, esta parábola da figueira. Quando os seus ramos se tornam tenros e brotam folhas, sabeis que está próximo o verão. Igualmente, quando virdes todas estas coisas, sabei que ele está próximo às portas. Aleluia. Estão entendendo? Em verdade vos digo que não passará esta geração, né? Esta geração, que somos nós, essa geração somos nós, com certeza. Não se passará esta geração sem que todas essas coisas aconteçam. A gente está vendo acontecendo. O céu e a terra passarão, mas as minhas palavras não hão de passar. Com certeza, a palavra dele não há de passar, certo? Deixa eu ver um negócio aqui. Bom, gente, eu quis vir para cá, para Apocalipse, e aqui no Apocalipse, capítulo 21, a gente vai ler, ó, é isso que cria confusão, porque a Bíblia realmente, quem escreveu a Bíblia fez muita confusão e tirou coisas, botou coisas, mas como eu disse, tem muito conteúdo aqui, né? Isso aqui mesmo, esse capítulo que eu vou ler, o 21, ele era para estar antes do 20 e do 19, mas ele está depois. Então, é essas coisas que criam confusão, entendeu? Mas vamos lá. E vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, entendeu? Eu e João viu esse mar, né, esse céu e terra que ele fala, é esses que nós estamos vendo agora, porque esse céu, essa terra que nós estamos realmente vão ser destruídas. Mas ele diz, ó, a nova Jerusalém, que, vou ler como está aqui, né? Que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. Ou seja, vocês perceberam que o versículo diz que a nova Jerusalém, ela desce de onde? Do céu. Não tem ninguém subindo, gente. Não, ainda não é assim. Não tem ninguém subindo, mas a nova Jerusalém, ela vai descer, certo? Ela vai descer e ela vai pousar no Monte Sinai, tá? Que é o monte de Deus que a gente conhece, né? O monte do Elohim. Então diz assim, ó,
E ouvi uma grande voz do céu que dizia: eis aqui o tabernáculo de Elohim, tabernáculo, tá, gente, que é a Nova Jerusalém, o tabernáculo com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Elohim estará com eles, e será o seu Elohim. E Elohim limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor. Porque, cadê? Nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Ou seja, a gente não vai ver mais isso que está acontecendo, porque essas coisas, né, são passadas, tá, gente? Isso aqui são as bodas do Cordeiro, né? Que a gente vai viver com Machia na Nova Jerusalém. E diz assim: o que estava sentado sobre o trono disse. Esse que está sentado sobre o trono é o Eterno, tá, gente? Elohim, tá? O Yud-Re vai vir, não é o Machia. Que fique claro isso aqui. Eu quero que vocês entendam que o Machia é o Machia e que o Eterno é o Eterno. Depois eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, o que estava sentado sobre o trono disse: eis que faço novas todas as coisas. E disse-me: escreve, porque estas palavras são verdadeiras e fiéis. E disse-me mais: está cumprido, né? Eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. A quem quer que tiver sede de graça, lhe darei da fonte da água da vida. Quem vencer herdará todas as coisas, e eu serei seu Elohim, e ele será meu filho, né? Meu filho. Mas quanto aos tímidos, e aos incrédulos, e aos abomináveis, e aos homicidas, e aos fornicadores, e aos feiticeiros, e aos idólatras, e a todos os mentirosos, a sua parte será no lago que arde, tá? Com fogo e enxofre. O que é a segunda morte? Bom, eu vou falar sobre isso aqui. Entendeu, gente? O que é a segunda morte? Porque, assim, vai ter a primeira ressurreição, né? Quando a Nova Jerusalém descer, certo? Vamos lá para 1 Tessalonicense, que eu quero que vocês entendam o que Paulo falou, né? Porque, na verdade, desfalcaram, né, as palavras de Paulo, do Machia, e por isso que tem tanta confusão. E quando a pessoa conhece o nome do Eterno, aí diz que o Novo Testamento diz: não, gente, por favor, né? Não é porque distorcer as palavras do mestre, de Shaul Rachalia, que eu vou condenar todas as palavras que estão aqui, certo? Eu mostro aqui nessa palavra mesmo onde está a verdade e onde está o engano. Vamos lá para a 1 Tessalonicense. Bom, gente, aqui em 1 Tessalonicense, capítulo 4, versículo 13, diz assim: não quero, porém, irmãos, que sejais ignorantes acerca do que já dormem, para que não vos entristeçais como os demais que não têm esperança. Porque se cremos que Yahushua morreu e ressuscitou, assim também aos que em Yahushua dormem, Elohim os tornará a trazer com ele. Dize-vos, pois, isto pela palavra do Yud-Re Vav-Re, que nós, os que ficamos vivos para a vinda do Senhor. O Senhor aqui que ele está falando é o Machia, tá? Não precederemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu. Preste atenção. Ele está falando aqui a mesma coisa que está lá no Apocalipse, João dizendo que a Nova Jerusalém ela vai descer. Entendeu, gente? Porque o mesmo Senhor descerá do céu. Aqui ele está falando do Machia, de Yahushua. Descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com a trombeta de Elohim. Aqui já é, tá? O Yud-Re Vav-Re, esse Elohim aqui. E os que morreram em Machia ressuscitarão primeiro, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados
juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. E assim estaremos sempre. Ó, presta atenção, gente. Aqui ele está dizendo, nós que ficarmos vivos, não, dizemos depois, eu quero ver aqui a parte que eu li, porque se cremos que o Machia morreu, ressuscitou, assim também aos que no Machia dormem, Elohim os tornará a trazer com ele. Dizemos vós por isto, pela palavra do Senhor, que nós ficamos vivos para a vinda do Senhor. Essa câmera, ela tá horrível, ela fica acendendo e apagando, aí desfalca, foge o versículo que eu estava, né? Porque ele está dizer com eles. Dizemos, pois, isto por palavra do Senhor, que nós, do que ficamos vivos para a vida do Senhor, não precedemos os que dormem, porque o mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo. Isso é quando ele estiver descendo com a nova Jerusalém, né? E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, essa ressurreição que ele está falando aqui, é a primeira ressurreição, né? Os que estiverem mortos, que morreram no Machia, ressuscitarão primeiro para viver as bodas do Cordeiro, que é o milênio, que ninguém fala nisso. E ele diz, depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados. Essa é a única vez que fala em arrebatamento aqui, mas não é esse arrebatamento que tem por aí. Ou seja, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, quando a nova Jerusalém descer, certo? Tá aqui, ó. Nós que ficamos vivos seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Onde é que a gente vai encontrar ele? Gente, não é que você vai desaparecer e vai aparecer lá no céu, não. Nós seremos puxados, quando a nova Jerusalém estiver descendo, a gente vai ser arrebatado juntamente para nos encontrar com ele nas nuvens. Nas nuvens por quê? Porque ele vai estar descendo com a nova Jerusalém, gente. Entenderam? E juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. É assim que a palavra fala, tá? E assim estaremos sempre com ele. Esse sempre aqui não é sempre, eu vou explicar depois. Aqui são 1000 anos, tá? Que a gente vai passar na Nova Jerusalém, junto com Machia. E aí diz assim, portanto, consoláveis uns aos outros com estas palavras. Nossa, é muito maravilhoso. Deixa eu ver se tem alguma coisa que eu queira ler daqui, porque eu quero voltar lá para Apocalipse, tá? Mas, irmãos, acerca dos tempos e das estações, não necessita de que se vos escreva, porque vós mesmo sabeis muito bem que o dia do Senhor vem como um ladrão de noite. Bom, isso aqui que fala como um ladrão de noite é porque ele vai vir num momento que a gente não vai estar esperando. Então, agora eu quero mostrar aqui, ó. Eu li lá no capítulo 21, sobre a Nova Jerusalém, que era para estar antes do capítulo 20, que eu vou ler agora. Por quê? Porque quando a Nova Jerusalém, ela descer, né, e a gente ir viver as bodas do Cordeiro, Satanás, ele vai ser amarrado por 1000 anos. Tá aqui, ó. Satanás é amarrado por 1000 anos. Os fiéis reinarão aqui tem Cristo, mas a gente sabe que é com o Machia. Então, esse capítulo aqui era para estar depois do 21. Mas vamos lá. Ó. E vi descer do céu um anjo que tinha a chave do abismo e uma grande cadeia na sua mão. Uma grande cadeia na sua mão. Cadê meu pai? E ele mesmo é o que pisa o lagar do vinho do furor e da ira de Elohim Todo-Poderoso. E na veste, na sua coxa, tem escrito este nome, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. E vi um anjo que estava no sol e clamou com grande voz, dizendo, todas as aves que voavam pelo meio do céu, vinde e ajuntai-vos à ceia
do grande Elohim, tá? É a ceia do Elohim, mas na verdade aqui a gente vai estar vivendo as bodas do Cordeiro, né? Para que comais a carne dos reis e a carne dos tribunos e a carne dos fortes e a carne dos cavalos. Isso aqui é as aves, tá, gente? E dos que sobre eles se assentaram. Então, como eu falei, nesse período que a Nova Jerusalém ela vai estar descendo, né? E vai ter a primeira ressurreição, certo? E nós que estaremos vivos, os que estiverem vivos, né? Vão encontrar com ele nas nuvens, né? E viver as bodas do Cordeiro. O diabo, ele vai ser preso, ele vai ficar 1000 anos, né? Sobre a face do abismo, que será aqui na terra, porque aqui a terra vai estar um abismo só, né? Porque isso aqui vai ser tudo destruído. Esse céu e essa terra a gente não vai ver mais, né? A gente vai estar na Nova Jerusalém, certo? Porque esse céu e essa terra aqui passarão. E o diabo ele vai ficar preso aqui, entendeu, gente? Num abismo, porque depois de 1000 anos ele é solto aqui, ó, gente. Depois de 1000 anos ele vai ser solto ainda. Ó. Satanás é solto e depois vencido para sempre. Vocês estão entendendo? Aqui, ó. E acabando-se os 1000 anos, tá? Porque a gente vai viver 1000 anos na Nova Jerusalém primeiro, tá? Não é, você vai estar falando de céu. Não, primeiro a gente vai viver as bodas do Cordeiro. Depois de tanta aflição que está tendo no mundo, que houve no mundo, que teve, a gente vai viver as bodas do Cordeiro, o milênio, tá? A Nova Jerusalém. E diz assim, os 1000 anos, Satanás, e acabando-se os 1000 anos, Satanás será solto da sua prisão. Sairá a enganar as nações. Por quê? Falo isso aqui, porque ainda vai ter nações, vão ter pessoas para ele enganar. Entendeu, gente? Sairá a enganar as nações que está sobre os 4 cantos da terra, tá? Ó, Gog e Magog, cujo número é como a areia do mar, para as ajuntar em batalha, e subirão sobre a largura da terra. Ou seja, depois que passarem esses 1000 anos que a gente vai viver, né, com o Cordeiro sobre a Nova Jerusalém, Satanás ele vai ser preso por 1000 anos e depois vai ser, entendeu, para tentar enganar, certo, aqueles que ainda estão aqui, ó, cercaram o Arraial dos Santos, ou seja, isso que está acontecendo agora, né? Esses que fizeram isso vão pagar, porque até aqui está falando sobre ele. Gog e Magog cercaram o Arraial dos Santos e a cidade amada, mas desceu fogo do céu e os devorou, entendeu? Porque o diabo, juntamente com esses povos que servem a eles, vão tentar cercar a cidade santa, entendeu? Mas vai cair fogo do céu e os devorou. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. Certo, gente? Depois de tudo isso aqui, vai ter o juízo final, tá? Depois vai ter o juízo final. Por isso que eu digo, isso aqui era para estar depois do capítulo 21. E diz assim, ó. E vi um grande trono branco. Esse trono branco aqui, gente, que ele tá vendo, que ele tá falando, é o trono de Elohim, o trono de Yud Revavirê. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida, e os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que nele havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no fogo.
Essa é a segunda morte. Aí aqui, gente, eu falei sobre a primeira ressurreição, de quando a Nova Jerusalém, né, estiver descendo. E aqui vai haver uma segunda ressurreição, onde o Eterno vai ressuscitar todo mundo, ou seja, aqueles que estão dormindo, né, no pó, para ele julgar. Então, essa é a segunda ressurreição e a segunda morte. Por quê? Porque aqui ele vai julgar realmente, ó. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado, escrito no livro da vida, foi lançado no lago do fogo. Aí aqui é onde eu já li, que é o novo céu e a nova terra. Então, depois de tudo isso aí, gente, acontecer, o Eterno ele vai julgar todas as nações. Esse é o juízo final. E aí sim ele vai dizer quem vai para onde, entendeu? Vai ter gente que vai para o céu, vai ter gente que vai ficar na Nova Jerusalém, entendeu? Que é a terra, né? Que a gente vai estar dizendo, ou seja, os céus e a terra que a Bíblia fala são dimensões, né? Os céus são várias dimensões que existem. Quando o Mashiach diz, na casa do meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não teria dito. Ele está falando dessas diversas dimensões que existem. Então, no juízo final, depois que todas essas coisas aconteçam, né, que a gente está vendo acontecer, e a Nova Jerusalém descer, e a gente viver 1000 anos na Nova Jerusalém, o diabo preso por 1000 anos, depois ele vai ser solto, né, para enganar aqueles, né, que dão ouvido a eles, entendeu? Que fazem parte com ele, que dão ouvido a ele, porque a palavra diz que quem for limpo se limpe mais, quem for sujo se suje mais. Então depois ele vai ser solto e vai voltar a tentar enganar as nações, né? E aí todos aqueles que forem, né, com ele vai ser lançado no lago do fogo e de enxofre, certo? E vão ficar lá por um tempo, entendeu? Não é para sempre como está aqui, mas por um bom tempo, certo? E depois o Eterno vai pegar essas pessoas que estão sendo queimadas lá nesse lago de fogo de enxofre. Isso aí vai virar fumaça, ou seja, eles não vão existir mais. O Eterno vai riscar essas pessoas da face dele, porque o Eterno não vai aguentar ver tanta gente sendo queimada para sempre.